complementar tudo que a Rosângela falou, começa com a nossa missão, que é levar luz aos olhos cegos, pão aos famintos e a palavra do Evangelho de Jesus aos corações aflitos. E a recepção, continuando a falar da recepção, eu trago uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, uma mensagem recebida pelo médico Francisco Cândido Xavier, que a casa espírita deve ser uma instituição que represente os braços do mestre abertos e estendidos, a envolver todos os irmãos que ele nos encaminhar, pois que o centro espírita é a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus através de seus trabalhadores. Ou seja, não é só a recepção, são todos os trabalhadores de cada reunião do centro, de cada centro espírita. Fundamentos. É necessário que o centro espírita desenvolva o trabalho de atendimento espiritual com calor humano e eficiência para acolher os que procuram ajuda e informações. A recepção se fundamenta no compromisso com Jesus para recepcionar com fraternidade e interesse todos aqueles que são por ele enviados à sua casa, ou seja, ao centro espírita. Alguém tem dúvida que as pessoas que vêm até nós são enviadas por Cristo, por Deus? Não, né? Lá na passagem de João, capítulo 13, versículo 20, diz: se alguém receber que eu enviar, me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Coisa interessante, né, meus irmãos? É ter amor pela casa espírita, demonstrando no esforço de preservar-lhe a boa imagem diante daqueles que buscam para seu esclarecimento e consolo. O trabalho de fluidoterapia está diretamente relacionado a essa frase aqui, ó. Esclarecimento e consolo. Porque as pessoas chegam de todas as maneiras, como o Rosângela bem informou, e nós temos que estar bem atentos, principalmente quem está na recepção. O centro espírita, antes de ser dos homens, é a casa de Jesus, que envia seus mensageiros para auxiliar e inspirar na condução das atividades doutrinárias. Portanto, devemos receber bem, acolher a todos que chegam com vibração, sentimento fraterno, sorriso amigo, para que todos se sintam bem e tenham a certeza de que aquela casa é a casa de Jesus. Olha que papel importante nosso, de todos os centros espíritas. E como informação, trago aqui a Lei 10.098, que é a lei que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação. Foi por isso, através dessa lei, que nós, para quem já conheceu o fórum antigamente, esse salão era lá em cima. Passou a ser para baixo e as salas de estudo lá em cima, justamente para atender essa lei. Vocês podem perceber que tem rampa lá para cadeirante, tanto para entrar quanto para sair da sala de classe. Isso é muito importante a gente observar. Dúvidas? Tranquilo? Estou indo muito rápido. Aqui tem um quitute ali, ó, esperando todos nós ali, muito importante, que nós espíritas somos bons de boca, né? Então vamos lá. Considerações finais. Esses finais aqui nós temos 25 slides, tá bom? O recepcionista precisa buscar em seu coração e no auxílio dos espíritos que orientam a tarefa os recursos para atender aqueles que chegam ao centro espírita, pautando nos seguintes valores. Primeiro, paciência. As pessoas podem ter dificuldades de entendimento
curiosidade excessiva, ou postura descortês, demorando para compreender alguma informação ou fazendo muitas perguntas, ou ainda mostrando-se refratárias às orientações recebidas. É preciso manter o autocontrole e permanecer cordial e paciente. Papel do recepcionista. Diante dessa particularidade de paciência, se traz uma reflexão. Se tivermos dificuldade em encontrar paciência em nós mesmos, e estivermos próximos da irritação e da indiferença, lembremos-nos do quanto o Mestre Jesus nos agradou ao longo dos tempos e segue nos aguardando até que nos decidíssemos a segui-lo. Ele é sempre presente. Muito importante isso para todos os trabalhadores da casa, principalmente em recepção. O Rosângela falou, trago aqui o cumprimento, gentileza, é preciso dispensar atenção, falar de forma afável, ouvir atentamente, ser cortês, cordial, educado, mostrar realmente que nos importamos com quem chega ao Santo Espírito. Jesus de braços abertos, somos nós ali na recepção, para receber todos aqueles que aqui adentram. Lembrando sempre que podemos estar lidando com alguém de autoestima fragilizada e que a indiferença, a pressa ou a rudeza poderiam gerar consequências nefastas. Imagine uma pessoa adentrando na casa espírita, você como recepcionista, ele está lá com a autoestima fragilizada, você já trata com rispidez. Qual que vai ser a reação dessa pessoa? Você acha que ela vai querer abrir a porta e entrar para dentro do centro? Se lá na recepção, que é o cartão de visita, já se mostrou-se uma pessoa que não está preparada a estar ali, porque a pessoa que está ali, ela tem que estar no espírito de servir, como Jesus nos mostrou. Temos que ter uma acolhida gentil ao iniciar o processo de valorização da pessoa e o sentimento de pertencimento em relação ao Santo Espírito. Isso é muito importante. O ser humano guarda constante necessidade de apreciação e de encorajamento construtivo. Esse é o papel do recepcionista. A pessoa chega triste, receber com um sorriso, seja bem-vindo. Usar algumas palavras que são essas, expressões simples como bom dia, boa noite, por favor, obrigado, seja bem-vindo, desculpe, que bom tê-lo conosco, entre outras, são adequadas e de grande auxílio. E lembramos que, olha que coisa importante, um sorriso sincero, um olhar atento, fraternal, dizem muito mais que palavras. A percepção do recepcionista ali na frente, ele tem que ter, eu costumo falar, estado de helicóptero, olhando tudo, observando tudo que acontece ao redor, estar atento a tudo, porque às vezes você está atendendo uma pessoa aqui, dando aquela atenção, e tem gente entrando lá no portão. Você tem que estar atento ao que está acontecendo ali. Por mais que você tenha que dar atenção àquele que está à sua frente, você também tem que ter a percepção de quem está entrando. Por isso que a Rosângela falou que tem que ter no mínimo 2 pessoas ali, justamente para auxiliar nesse compromisso de estar recebendo a pessoa que chega aqui dentro e fora. O trabalhador da recepção fraterna deverá manter o pensamento elevado, envolvendo o atendimento com ondas mentais harmoniosas, possibilitando o auxílio espiritual dos espíritos amigos. Alguém tem dúvida que quando nós chegamos em qualquer centro espírita, a espiritualidade amiga daquela casa já está trabalhando, preparando o ambiente para receber todos aqueles que vêm, que Jesus caminha para todos nós? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Humildade, olha que coisa interessante. Humildade gera simpatia, evitando o comportamento arrogante ou vanidoso.
o que causaria por parte do atendido comportamentos de rejeição e violência. E nunca é demais lembrar que o recepcionista gera a primeira impressão que se terá de toda a doutrina espírita. Olha que parte muito importante. Ele pode ter a impressão de já, dependendo do atendimento, de estar julgando a doutrina espírita. E os poucos instantes em que o novo frequentador permanecer na recepção poderá contribuir ou não para o seu retorno no centro espírita. Eu vou lembrar aquela canção, depende de nós, né? De estar recebendo o pessoal, compreender a situação que ele está trazendo para nós e receber com afeto, carinho e humildade. O comportamento humilde advém do autoconhecimento e da autenticidade do recepcionista, em saber-se, ao mesmo tempo, capaz, mas limitado, perfectivo, mas imperfeito, tratando com naturalidade qualquer que seja a condição de quem está adentrando ao centro, sem chocá-lo. Portanto, a mais miserável das situações pode ter sido ou vir a ser a sua própria. De novo, nós temos que ter a mente que nós estamos ali para servir a todos que entram. Mas nunca se esquecer que também nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós estamos caminhando nessa escola terra para ajudar ao outro a crescer. Respeito, meus amigos. Respeitar as diferenças é primordial no serviço de recepção fraterna. O atendimento não deve ser sectário, intolerante, discriminatório ou indiferente. Sendo Jesus o guia e modelo humilde, tratou os que o materializaram e o perseguiram com misericórdia, exemplificando de humildade. Meus irmãos, vários tipos de pessoas chegam a ser espíritas. Aqui na casa de Flora, a gente já atendeu pessoas que era homem, mas queria ser chamado de mulher. Então, quem recebe lá tem que ter a humildade de chegar. Meu irmão, como você gostaria de ser chamado? O nome dele era Paulo. Queria ser chamado de Raquel. Ele foi tratado como Raquel em todo instante que ele entrava ali. Então, quando a gente fala que não pode ser discriminatório e indiferente que a pessoa, quem está ali é um irmão necessitado, é um irmão que precisa de consolo, é um irmão que precisa de ajuda. E nós ali na recepção tem que dar esse primeiro passo para auxiliá-lo da melhor forma possível e trazer de novo, recebê-lo com braços abertos, como Jesus recebeu todos nós. Altruísmo, beneficência. O recepcionista ali está para servir, não para ser servido. Tenhamos atenção nisso. O interesse a ser atendido é o de quem chega, demandando-se abnegação, zelo, carinho, compreensão e presteza. Se a tarefa espírita convida as pequenas e grandes renúncias em prol da efetividade e da caridade verdadeira, faz-se também fonte de duradouros contentamentos e verdadeiras alegrias. Isso que nós precisamos trazer para quem chega na casa. Honestidade. Todos devem ser recebidos com informações claras, verdadeiras, ainda que o centro espírita não tenha as atividades procuradas. Pode acontecer ele querer uma atividade de psicografia que não vai ter, como foi falado aqui. Não vai ter aqui. O recepcionista deve conhecer a estrutura do centro e emitir informações verídicas e precisas para não gerar expectativas frustradas, bem como para iniciar a construção do vínculo de confiança entre a casa espírita e o frequentador.
trazer ele para dentro da casa, fazer parte integrante da casa de fora, de outras casas espíritas. Descrição caritativa. É a vontade firme do recepcionista de entender as necessidades de quem vai ao centro espírita, para auxiliar e encaminhar da melhor e mais fraterna forma possível, sem expectativa de retribuição pela boa ação praticada. Quem faz o bem vai receber o bem. Não é? Mas não podemos pensar em retribuição. Estamos ali para servir ao próximo. Perdão, qualquer delicadeza ou hostilidade imersa por quem chega precisa ser perdoada pelo recepcionista, valendo-se esse para o alcance do perdão, dos exercícios de empatia e do cultivo de humildade, não tomando como pessoal as eventuais investidas mais ásperas, ou seja, não entrar na mesma sintonia daquela pessoa que chega. A Rosângela comentou a respeito do soberbo, do maçante, tem as pessoas calmas, tem vários outros tipos de pessoas que a gente tem que saber tratar. Nutrir mágoas, ressentimentos ou animosidades irão intoxicar o coração do trabalhador, que perderá preciosa condição de auxílio e terá embotado a sua sensibilidade. Temos que estar bastante atento para não desviar do verbo servir. Descrição, meus irmãos. A acolhida de quem chega ao centro deve ser discreta e ágil, mormente nos casos de perturbações mais graves, evitando maior exposição do visitante em situações extensivas de sofrimento e necessidade. Tem gente que chega ali na frente do atendente e já quer fazer atendimento fraterno ali. Nós temos que ter a sensibilidade de falar com calma, com jeito, com educação, que ali não é o momento certo. E aí encaminhar a pessoa para o trabalho correto, que é atendimento fraterno, mas tem que saber lidar com as palavras de gentileza, de humildade, para que a pessoa possa entender. Importa também que o recepcionista não faça comentários poucos construtivos ou especulativos sobre os que chegam, o que geraria construções políticas em ambiente prejudicial, desprovido de fraternidade. Meus irmãos, se a espiritualidade amiga já prepara um ambiente para receber as pessoas, nós, como recepção, como não trabalho em recepção, não podemos sair dessa sintonia. Temos que estar atentos a isso. Comprometimento. Opa, essa é a parte importante. A noção exata do compromisso com Deus, com Cristo, consigo mesmo e com o próximo, fomentará os sentimentos e ações amorosas, bem como o cuidado, a prudência e a dedicação à tarefa que lhe foi conferida e que ele escolheu executar. Por isso a preparação de um curso de recepcionista tem que ser conferida e que ele escolheu executar. Tem que estar preparado para executar essa tarefa. Tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas que ali vêm, que Jesus manda para nós. O trabalhador espírita precisa ser fiel às suas escolhas. Meus irmãos, prometo, está chegando. Está chegando. Falta 25, mas está chegando. Eu já falei 25 antes, né? Não, então falta 10. Assim, todos esses apontamentos, meus irmãos, servem para demonstrar que a acolhida fraterna tem, toda ela, sua referência na mensagem e no exemplo de Jesus, razão por que devemos buscar nele o amparo, as elucidações e o estímulo ante as dificuldades surgidas no cumprimento da tarefa de recepção.
Por que, meus irmãos? Como Jesus fala para todos nós, devemos estar ali para receber do nosso evangelho todos aqueles enviam, nada mais do que finalizar essa parte, essa primeira parte, do que essa frase. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse é o trabalho nosso de recepção. Jesus está enviando. Nós temos que acolher. Muita paz a todos. Agora eu convido para fazer agora ou depois? Agora é a hora da prova e expiação. Expiação e prova. Espia, pode provar. 15 minutinhos para o café, pessoal. Sinta-se à vontade.